Olá, bom dia. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Começando esta semana com uma semana de bênçãos, uma semana onde Deus está olhando por nós. Sabemos que o apóstolo Paulo disse assim que chega para cá que está meio aparecendo o reflexo da luz, vai ficar meio ruim. Acho que agora deu uma melhorada. O apóstolo Paulo diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É o que nós devemos confiar e acreditar. E acreditando dessa forma, nós vamos ter dificuldades, vamos passar por adversidades, vamos enfrentar armadilhas da nossa mente, confiando em Deus, com certeza. Nós vamos continuar o vídeo que eu comecei a semana passada. Eu fiz um vídeo, está aí no YouTube. Só você ir aí no YouTube como Nermi Lima, você vai encontrar o vídeo que fala sobre as armadilhas da nossa mente. Nós falamos sobre as armadilhas do conformismo. O link está aí. Não coloquei o nome do canal, pessoal. Está como Nermi Lima, Oliveira da Silva Lima, normal, como nome comum, mas você procurando Nermi Oliveira da Silva Lima, você acha aí o meu vídeo no YouTube, que está falando sobre a armadilha do conformismo. Nós começamos com ele hoje. Nós vamos falar, só para dar uma relembrada rápida, nós falamos que o conformista, ele é uma pessoa passiva, ele é uma pessoa acomodada, ele não consegue enfrentar as dificuldades da sua mente, do seu psicológico, dos eventos pessoais, ele se afasta. Ele também, o conformista, ele amordaça a sua própria vida, o seu próprio eu, não realizando, não colocando para fora as suas ideias, realizando, investindo nos seus projetos, foi o que nós falamos. Não vou contar tudo para que você veja o vídeo. Assista o vídeo aí. Eu peço, antes de começar a gente falar sobre, continuar sobre o assunto, quero pedir o seu like. Por favor, me ajude você dando like. Significa que você gostou do conteúdo. É uma palavra simples, mas é algo que tem ajudado algumas pessoas, elas têm comentado comigo, tem ajudado a mim mesmo e creio que vai ajudar você também, ok? Então, se você der o seu like, o seu joinha, né, me faz muita diferença, ajuda aí o canal a crescer. Você dando o seu like, você se inscrevendo também no canal, também ajuda muito. Então, eu já desde já te agradeço, tá bom? É de graça, pessoal, não paga nada. Você vai estar apoiando um trabalho que é para ajudar as pessoas, é para que Deus possa tocar no coração das pessoas e elas possam também encontrar essa transformação. Eu falei no outro vídeo que nós somos agentes de transformação, fomos chamados para influenciar, e eu quero ser uma dessas. Espero que você também queira ser um influenciador que mude a vida das pessoas, ou que pelo menos mude a sua própria vida, porque através da mudança da sua própria vida, outras pessoas irão olhar e vão querer a mesma coisa, porque quem não quer as coisas boas? Quem não quer viver o bem? Quem não quer viver a graça, as coisas de Deus? Todos nós queremos, tá bom? Nós vamos falar então hoje, falamos sobre o conformismo, e teve um trecho que foi deixado de ler pelo tempo, que ele diz assim: o conformista vê a tempestade e se amedronta. E é verdadeiro, né? Aquele que é conformista, aquele que é uma pessoa acomodada, ela vê a tempestade e ela logo já sente medo. Como biblicamente diz isso, aquele que fica olhando para a chuva, para o vento, ele não planta, ele não joga a sua semente. E assim é o conformista. Ele, de longe, quando ele enxerga a tempestade, ele fala: não vou sair para fora, não vou fazer o meu trabalho. Hoje não consigo fazer nada porque a tempestade está muito forte. Se eu sair, eu posso ser pego por ela, posso ser destruído por ela. Então, essa é a voz do conformista, é o pensamento dele. Ele
O conformista deixa de plantar quando a tempestade vem. Vamos falar da tempestade mental. Quando a pessoa está aí com os pensamentos negativos, quando ela é uma pessoa que deixa tudo que ela ouve, ela deixa entrar dentro da sua mente, toda a lixaria que ela ouve aí fora, ela não questiona, ela não observa, ela não presta atenção naquilo que ela está ouvindo, ela não questiona para saber se realmente aquilo é verdadeiro. Então o medo chega até ela de uma forma tão terrível que às vezes a chuva ainda nem chegou, mas ela já está imaginando que a chuva já está ali, que se ela sair a destruição vai ser grande. Então o conformista, ele vê a tempestade e ele já sente medo. Então, esperemos que eu e você não sejamos esse conformista, que venhamos enfrentar as dificuldades, devemos enfrentar os demônios da nossa mente, né? Nós sabemos que nós lutamos contra eles todos os dias, aquela coisa que vem ali na tua mente, aquela voz que diz que você não pode coisa alguma, que você não é nada, que você não vai chegar no lugar que você quer, que esse emprego que você deseja você não vai conseguir, que o seu casamento não vai ser abençoado, que os seus filhos serão amaldiçoados. Ele acredita em toda a palavra que está ali plantada na sua mente, e com isso ele se amedronta, e o medo que ele sente não deixa ele fazer nada, ele fica paralisado no tempo. O tempo passa e ele continua na mesma. Todos evoluem, as pessoas procuram conhecer coisas novas, aprender, e continua na mesma, porque ele vê a tempestade e ele se assusta. O verdadeiro cristão, a verdadeira pessoa que diz acreditar em Deus, ela não pode se deixar se conformar com as coisas que ela vive, as tempestades que vêm, porque elas virão. Eu lembro dos discípulos no barco lá, quando a tempestade chegou, eles acharam que Jesus não estava com eles no barco, mas a Bíblia diz que Jesus estava dormindo na polpa do barco. Jesus estava dormindo e resolveu dar uma volta pelo mar. Quando ele estava retornando ao barco, ele viu o desespero dos discípulos, pensando: nós vamos morrer, cadê o mestre? Ele nos abandonou, ele nos deixou sozinhos. O medo tomou conta dos discípulos a um ponto que eles ficaram paralisados, sem saber o que fazer. E muitas vezes conosco também acontece isso, deixamos o medo tomar conta de nós, deixamos as tempestades dessa vida, as tempestades que assolam a nossa mente, tomar conta da nossa vida, e ficamos amedrontados e não fazemos nada, não agimos, não nos levantamos, não lutamos contra esta voz que fala na sua mente, esta voz que domina a sua mente para você ficar paralisado. Então, nós não podemos ser um conformista que vê a tempestade e se amedronta. O verdadeiro servo, o verdadeiro cristão, aquele que realmente não é um conformista, ele se levanta, ele vê a chuva, ele vê a tempestade, mas ele não sente medo. Ele pode até ter algum receio, mas ele não deixa o medo excessivo tomar conta da vida dele. Já o ativista, que nós vamos falar hoje, ele vê a chuva, o ativista vê a chuva e já enxerga a oportunidade de cultivar. Olha a diferença das duas pessoas, do conformista e do ativista. O conformista foge. O ativista, quando enxerga, quando vem a chuva, quando vem a tempestade, ele ali dentro da tempestade, dentro da chuva, ele enxerga a oportunidade para ele fazer algo, para ele mudar a vida dele. Aqui está falando que ele vê a oportunidade de cultivar, está falando do agricultor, aquele que planta a semente. Ele olha a chuva, a tempestade, ele não fica parado esperando: vai chover, hoje eu não vou plantar, hoje eu não vou tirar as ervas daninhas, hoje eu não vou cuidar da minha terra, não vou arar, não vou fazer nada, porque está vindo uma grande tempestade e eu não posso fazer nada. Ele fica paralisado. O ativista não é desta forma. O ativista, ele enxerga a tempestade e ele acha ali uma oportunidade de cultivar. O ativista enxerga o problema, enxerga a sua mente sendo ali bombardeada, mas ele luta contra, ele fala:
este problema que eu estou vivendo vai ser para um aprendizado. Está chovendo, eu vou vender guarda-chuva. Existe ali uma fábrica onde há pessoas trabalhando, não tem ninguém vendendo nada perto da fábrica. Ele põe ali na cabeça, a ideia vem na mente dele de vender um salgado, um suco para aquelas pessoas. Então, o ativista sempre tem uma ideia boa para, diante da tempestade, diante da situação, ele agir. Ele vê a tempestade como oportunidade. E o pessimista, aquele que é conformista, ele vê como nada, se sente um derrotado. Então, Deus quer que eu e você se sinta como ativista, quando o problema vier, quando a dificuldade vier, quando as diversidades chegarem, nós possamos olhar e ver uma oportunidade. Quantas pessoas na pandemia, um grande exemplo que nós damos sempre, que na pandemia, elas, ao invés de caírem, ao invés de fecharem o seu negócio, ao invés de ir para o quarto, se trancar, chorar, entrar em depressão, se matar, elas encontraram forças para prosseguir. Às vezes, muitas pessoas tinham uma profissão muito boa, sabe o que elas fizeram? Elas não ligaram para a profissão boa, elas precisavam viver aquele momento, elas precisavam comer, se alimentar, alimentar a família, se proteger da pandemia. Então, ela procurou algo diferente para fazer, ela se reinventou e hoje está de pé. E aqueles que foram conformistas, aconteceu o que com eles? Muitos perderam os seus negócios, muitos foram para a rua, foram passar fome, isso é algo de realidade. Eu sou uma testemunha disso. Na pandemia estava eu e meu esposo desempregados e chegou um momento ainda com filhos, né, para cuidar, e eu pensei, meu Deus, como vai ser? Comecei a falar para Deus, dar ideias do que eu poderia fazer para sair daquela situação, meu esposo também. E Deus me deu, naquela época ali, uma oportunidade de começar a vender roupas. Eu comecei a assistir, comecei a ter a oportunidade de, pelo celular, assistir palestras, assistir os podcasts que pudesse me ajudar, que esperava ali uma palavra que eu pudesse falar, é isso que eu vou fazer. E eu abri ali o meu brechó na minha casa, eu confesso para vocês, Deus me abençoou muito. Foi através daquele brechó ali que eu abri, que nós nos alimentamos, que Deus foi provendo, e foi meu marido fazendo bico e a gente pagando as contas, não podia sair muito longe, tinha que fazer coisas próximas, ele mesmo com máscara arrumou alguma coisa para fazer, mas porque nós agimos como ativista, né? Porque muitas vezes eu falo, se você for motivado pela que as pessoas fazem, você vai parar, porque a motivação ela passa. A motivação passa, mas quando você é ativado, isso não passa, isso não sai de você. Ativar a pessoa é fazer com que a pessoa creia que realmente ela é capaz, creia que realmente na adversidade ela vai vencer, que na adversidade há solução, sempre há uma solução. E foi uma bênção na minha vida, e eu vi muito testemunho de pessoas que diante da pandemia, ou mesmo fora da pandemia, sem a pandemia, elas agem desta forma. Elas veem na dificuldade uma forma de se reinventar, uma forma de fazer algo novo, porque Deus nos criou sempre para estar fazendo algo novo. Eu aprendi isso quando muitas pessoas dizem, eu sou, por exemplo, médico, eu sou enfermeiro, eu sou empregada doméstica, eu sou babá. Então, eu aprendi que nós devemos dizer que nós estamos nessa profissão, naquele momento, mas que aquilo pode mudar, como mudou na pandemia. Quantos mudaram de profissão e hoje estão até melhor do que eram nas suas profissões, porque eles acreditaram, eles ativaram a sua fé, eles ativaram a força que estava dentro deles, ativaram as suas mentes, mudaram de mente, né? Tiveram aí que nós aprendemos essa metanoia que se chama mudar a nossa mentalidade. Sem mudar a mentalidade não chegamos a canto nenhum, a lugar nenhum. E o ativista, ele é uma pessoa que ele muda a sua mentalidade. Ele não se conforma em viver, em achar que ele vai terminar daquela forma ruim que ele está vivendo naquele momento. A forma ruim para o ativista é só naquele momento. É só algo que ele está passando naquele momento.
mas que de repente tudo pode mudar, tudo pode clarear. Os seus olhos podem se abrir, ele pode ser orientado, ele vai procurar aprender. Tem pessoas que falam, mas eu não posso fazer porque eu não tenho dinheiro, todos os custos são pagos. Não, irmãos, hoje, pessoal, nós podemos ver que a internet nos ensina coisas boas de graça. A internet tem coisas ruins que não edificam, mas tem coisas boas também. Quanto eu assisti muitas palestras, muitos podcasts, procurei aprender um pouquinho daquilo que eu não sabia e não sei tudo. Precisa aprender muita coisa ainda. Quantas vezes eu ouvia, eu falava, Deus, como eu vou fazer? Eu era uma pessoa super tímida para falar diante da câmera, e eu falei, mas Deus, agora eu tenho que fazer, ou eu faço, ou como que vai ser? Iria passar necessidade, iria depender dos outros, e eu tremia na frente da câmera, fazia, mas eu fiz. Sentia medo, mas eu fui com medo mesmo. Você tem que ir com medo mesmo. Faça aquilo que você tem que fazer com medo mesmo. E você vai ver que você vai perdendo esse medo vai se afastando de você, porque você está ativando a sua fé, ativando a sua coragem, ativando a sua perseverança. Quando eu comecei também, foi difícil, porque as pessoas não me conheciam como dona de um brechó, não me conhecia como vender roupas, então no começo foi um pouco difícil, elas olhavam, passavam na porta, às vezes nem dava muita bola, às vezes parava, olhava de longe. Isso foi um período mais ou menos de uns 2, 3 meses. Quando chegou o Natal, estava próximo, eu já estava com uma lojinha cheia de pessoas comprando, foi maravilhoso. Deus abençoou a minha vida, supriu a minha necessidade, Ele vai fazer isso com você, mas para que isso aconteça, você não pode ser um conformista, não pode se conformar com a vida que você está levando. Tem pessoas que estão conformadas com a vida que estão levando. E Deus, através dessa pequena reflexão, está falando que não quer que você seja um conformista, mas Ele quer que você seja um ativista. O ativista ativa, ele é uma pessoa que se levanta, uma pessoa que luta, né? Se eu tiver que morrer, então que eu morra lutando. É assim que devemos pensar. Ele vê a chuva e ele enxerga a oportunidade. Quantas oportunidades Deus tem dado e você tem deixado passar? Por causa do medo, por causa de será que não vai dar certo? Será que se eu fizer eu vou chegar lá? Será que o meu dinheiro vai dar para mim comprar o que eu preciso comprar para vender? Não pense dessa forma. O milagre vem no percurso, vem no caminho. É conforme você está no percurso, que você está no caminho, que Deus vai abrindo portas, que Deus vai falando com você, vai te dando ideias, vai enviando pessoas. Muitas vezes eu estava dentro de casa e nem tinha aberto o brechó ainda. Estava dentro de casa fazendo meu trabalho, alguém batia no dia que eu mais precisava, batia para comprar as coisas. Deus preparou as pessoas certas, foi algo maravilhoso, porque tem um propósito, porque tinha um propósito, tudo na nossa vida tem um propósito de Deus. Então, o ativista, eu quero dizer para você, ele vê a chuva e enxerga a oportunidade de cultivar. O conformista se aproxima no passado. Quer dizer, o conformista só vive das coisas do passado. Sabe aquela pessoa que eu sei o que você fez no verão passado, ele vive dessa forma, ele se conforma e vive relembrando as glórias do passado, vive relembrando o que ele fez de errado, por isso ele está pagando, todo esse tipo de coisa. Ele vive no passado, não vive no presente. E nem deve viver o futuro, porque o futuro nós não sabemos, não estamos vivendo o futuro, estamos vivendo o presente. Então, o conformista se aproxima mais do passado, mas o ativista se liberta no presente. Ele age no presente, ele sabe que ele está vivendo agora, ele está vivendo esse momento e ele tem que aproveitar todas as oportunidades que vêm nas suas mãos para que ele seja uma pessoa vitoriosa. Que Deus abençoe a sua vida. Que você guarde essa pequena reflexão. Nós iremos continuar. Se você gostaria de continuar ouvindo, falando sobre esse assunto, no próximo assunto eu vou falar da terceira armadilha, que se chama a armadilha do coitadismo. Nós vamos aprender um pouquinho através desse relato aqui, dessa armadilha que pega muitas mentes, muitas pessoas, que é a armadilha do coitadismo.
tá bom? Que Deus abençoe você. Se você gostaria, diga aí, eu gostaria de ver o próximo vídeo. Eu quero ouvir o próximo vídeo falando sobre o coitadismo. São palavras do dia a dia que nós vivemos, que nós somos testemunhas, que já tivemos experiência disso que eu acabei de falar aqui, de quem é conformista e de quem é ativista. Seja um ativista, seja um influenciador, ative as pessoas. Deus quer você ativando as pessoas a ter fé, a ter coragem, a se levantar, a perseverar. É isso que Deus quer. Ele tem um propósito nas nossas vidas. Não estamos aqui à toa. Estamos para ser agente desse ativismo, agente desta fé, agente que leva uma palavra boa, uma palavra temperada, com sal, para que as pessoas possam se levantar, possam estar de pé e conquistar as suas vitórias, assim como nós temos conquistado através da graça de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Um beijo no teu coração. Tchau, tchau.